Olá, seja bem-vindo ao curso de Comissários de Voo na modalidade de Ensino à Distância. Estamos no bloco 2, o bloco de regulamentação. Esta é a primeira parte da disciplina de RPA, Regulamentação da Profissão do Aeronauta, e nós vamos iniciar a 9ª aula de RPA. Essa 9ª aula de RPA vai abordar o seguinte conteúdo: o Sistema de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana. Eu venho ao longo de todas as aulas anteriores explicando para vocês quais são os limites impostos pela legislação. Limite para trabalho, limite para hora de voo, limite para pouso, limites de repouso, de sobreaviso. Só que em todas essas aulas eu também disse que os limites poderiam ser negociados, desde que houvesse a participação do sindicato, da categoria, da ANAC, autorização da ANAC, e que as empresas tivessem um sistema de gerenciamento de fadiga. Então agora a gente vai falar exatamente sobre esse sistema. Nós não vamos nos aprofundar muito sobre isso, porque teria que ser um curso à parte. Então eu vou mostrar para vocês os fundamentos desse sistema de gerenciamento de fadiga e como é que ele está inserido dentro da nova legislação da profissão do aeronauta. Vamos lá? Bom, primeiro, o que é o Sistema de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana, o SGRF, né? É algo novo, foi trazido pela nova lei do aeronauta, pela 13.475. Então, é algo novo em nível mundial também. Não há muitos anos que a OACI determinou que as empresas fizessem um acompanhamento da fadiga humana, embora a fadiga seja um assunto discutido desde os primórdios da aviação. Mas agora, recentemente, é que chegou-se a uma regulamentação um pouco mais sólida, um pouco mais consistente, e mais recentemente ainda essa legislação entra no Brasil com força de lei. Mas vamos lá. Diz aqui o slide ao meu lado. O Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga é um sistema aprovado pela ANAC de monitoramento e gerenciamento contínuo dos riscos de segurança associados à fadiga, baseado em dados, princípios científicos e experiência operacional, que visa assegurar que o pessoal envolvido execute suas atividades sob um nível adequado de alerta. Ou seja, o sistema é uma forma, é uma maneira, são práticas, são medições, são ações sistematizadas para medir o nível de fadiga do pessoal operacional e garantir que esse nível de fadiga, que vai sempre existir, não afete o desempenho deste pessoal operacional. Então são medidas de desempenho, são medidas de performance, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Um sistema de gerenciamento do risco de fadiga aprovado possibilita que sejam praticados limites operacionais diferentes dos constantes deste regulamento, da lei propriamente dita. Então, assim, quando a empresa tem um sistema de gerenciamento de risco de fadiga, ela pode negociar com a autoridade aeronáutica e com o sindicato dos trabalhadores limites diferentes daqueles limites que a gente viu na lei, mas somente nesses casos. Embora ver aqui rapidamente um conceito de gerenciamento de fadiga, né? Porque o sistema de gerenciamento é um conjunto de métodos, mas o que é de fato o gerenciamento da fadiga? Aí eu trago um conceito para vocês aqui. Gerenciamento da fadiga são os métodos pelos quais os provedores de serviços de aviação civil, as empresas, no caso que nos atinge aqui, e pessoal operacional, atendem às implicações de segurança relativas à fadiga. Então, gerenciar a fadiga é ter um método para evitar que o seu pessoal caia num nível de fadiga que afete a operação. É basicamente isso. Aí eu trago outro conceito. Gerenciamento do risco de fadiga significa o gerenciamento da fadiga de uma forma apropriada ao nível de exposição ao risco e à natureza da operação. Há determinadas operações que oferecem um risco maior de fadiga. O voo de madrugada, os voos de longo curso, as repetições contínuas, tudo isso tem um risco, né, de fadiga. As pessoas vão cansando disso. E aí é preciso haver um gerenciamento disso, é preciso haver uma medição e tomar conta para que isso não chegue no limite que afete justamente esta operação. Aí, continuando ali, ó,
apropriada ao nível de exposição ao risco e à natureza da operação, de modo a minimizar os efeitos adversos da fadiga nas operações. Então, gerenciar a fadiga é basicamente observar a fadiga e adotar métodos, adotar barreiras para que esse nível de fadiga não afete a operação. E quais são esses métodos que podem ser utilizados? A OACI preconiza 2 tipos de abordagem sobre a fadiga. O ideal é usar as duas juntas. E aí, quais são essas abordagens? Conforme eu falei, a OACI determina, o ICAO determina 2 tipos de método de gerenciamento. Aí diz aqui o texto da lei ao meu lado. Em geral, normas da ICAO e práticas recomendadas, as SARPs, em vários anexos suportam 2 métodos distintos de gerir a fadiga, conforme eu falei. Uma abordagem prescritiva, ou seja, antes de acontecer, a empresa já coloca nos seus regulamentos o que vai fazer para que, de fato, não aconteça, para que a fadiga não chegue num nível elevado. Evitar fadiga é impossível, tá? Mas você pode garantir que a fadiga não chegue num nível que afete a segurança da operação. O objetivo é esse. Evitar a fadiga é impossível. Então, as abordagens são a abordagem prescritiva, que requer que o provedor de serviços atenda aos limites definidos pelo Estado, enquanto gerencia os perigos relacionados à fadiga por meio de seu sistema de gerenciamento da segurança operacional. Então, numa abordagem prescritiva, a empresa vai implantar um sistema de gerenciamento, ela vai colocar na sua regulamentação já de partida, de cara, barreiras para que a fadiga não atinja os níveis operacionais, não ultrapasse os limites operacionais, e vai fazer isso através do sistema de gerenciamento da segurança operacional implantado já na empresa. A empresa tem vários sistemas de controle de gatilhos, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão da segurança operacional, o sistema de gerenciamento de risco de fadiga, tudo isso para garantir a segurança da operação. Então, você vê aí que o sistema de gerenciamento de fadiga vai operar junto com o sistema de gestão da segurança operacional e não podia ser diferente. Abordagem baseada em desempenho, que é a outra. Aí já não é uma abordagem antes do processo acontecer. É no momento em que a operação ocorre, você vai fazendo as suas medições, vai fazendo as suas observações para tomar alguma providência e intervir, caso esse processo esteja levando as suas tripulações a um risco de fadiga. Vamos ler ali. Abordagem baseada no desempenho, que requer que o provedor de serviços implante ou implemente um sistema de gerenciamento de risco de fadiga aprovado pelo Estado. Então, 2 formas a empresa tem que agir. Uma, prescritiva, onde ela, antes de acontecer, ela toma, do ponto de vista da regulamentação, das suas escalas, do seu tipo de operação, providências para que o risco de fadiga não afete a operação. E durante a operação ela vai ter uma abordagem baseada no desempenho, onde ela vai fiscalizar, ela vai mensurar a operação para garantir que o nível de fadiga não chegue próximo ao risco e não coloque a operação aí a perder. Tranquilo com isso? Esses 2 tipos de abordagem, isso é feito na aviação, com o gerenciamento do risco operacional, é a mesma forma. Você trabalha antes de acontecer e durante o processo você vai observando para ver se não tem nenhuma distorção. Mas como é que esse gerenciamento chega na regulamentação? Como é que ele desembarca na regulamentação da profissão do aeronauta? Bora ver aqui. Há alguns artigos específicos que tratam desse sistema de gerenciamento do risco da fadiga na regulamentação do aeronauta, que é o objetivo dessa disciplina, que é o objeto de estudo dessa disciplina. Diz lá o artigo 19 da lei. Limitações operacionais estabelecidas nesta lei poderão ser alteradas pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, pela ANAC, com base nos preceitos do Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga Humana. Você viu que a lei tem uma série de limites. E aí, em quase todos eles, tem um artigo dizendo, um parágrafo dizendo, esses limites podem ser alterados mediante autorização da Autoridade de Aviação Civil Brasileira, da ANAC, mediante a apresentação do Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga. É isso que está dizendo esse artigo 19. Ele reforça aquilo que tem em vários parágrafos
Normalmente, onde tem artigos com limites, tem um parágrafo dizendo que o sistema de gerenciamento de risco da fadiga pode baixar esses limites. Parágrafo 1º do artigo 19 diz o seguinte: as limitações operacionais referidas no caput desse artigo compreendem quaisquer prescrições temporais relativas aos tripulantes de voo e de cabine no que tange. Aí o que pode ser alterado com o sistema? Limite de voo, de pouso, de jornada de trabalho, de sobreaviso, de reserva e de períodos de repouso, bem como a outros fatores que possam reduzir o estado de alerta da tripulação ou comprometer o seu desempenho operacional. Madrugadas seguidas, muitos dias sem folga e etc, etc. Então, tudo isso pode ser negociado, desde que o sindicato participe, a gente vai ver daqui a pouco um parágrafo que fala sobre isso, desde que o sindicato participe, desde que a ANAC autorize, desde que a empresa tenha um sistema de gerenciamento de fadiga para medir isso, né? Porque não adianta também liberar os limites, não fazer a medição e você jogar a operação na vala comum do risco, né? Então, isso não deve acontecer. Mas vamos seguir. Parágrafo 2º desse mesmo artigo 19 diz o seguinte: o sistema de gerenciamento do risco de fadiga será regulamentado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, pela ANAC, com base nas normas e recomendações internacionais da aviação civil. Então, quem é que estipula as regras de um gerenciamento da fadiga? No Brasil, a ANAC. No mundo é o ACI. No Brasil, a ANAC. E a gente vai ver o documento da ANAC que fala sobre isso. Parágrafo 3º. A implantação e a atualização do sistema de gerenciamento do risco de fadiga humana serão acompanhadas pelo sindicato da categoria profissional. Já disse, né? O sindicato dos aeronautas, nesse caso aí, vai participar ativamente tanto da implementação quanto da atualização desse sistema de gerenciamento de fadiga. Por quê? Porque ele é um dos maiores interessados. Recai sobre os aeronautas essas liberações de limite de trabalho, né? Então, o sindicato tem que estar presente, diz a legislação. Parágrafo 4º. Nos casos em que o sistema de gerenciamento de risco da fadiga autorizar a superação das 12 horas de jornada de trabalho, veja aí, 12 horas de jornada de trabalho, e a diminuição do período de 12 horas de repouso em tripulações simples, tais alterações deverão ser implementadas por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho entre o operador da aeronave e o sindicato da categoria. Veja, a legislação aqui abre um parágrafo para dizer, olha, se a empresa quiser que uma tripulação simples trabalhe mais do que 12 horas, né, que é o que está previsto na lei, e descanse menos do que 12 horas, que é o descanso mínimo previsto, o repouso mínimo previsto na lei, tem que haver intervenção do sindicato e tem que se assinar um acordo coletivo de trabalho. Não pode ser uma decisão unilateral, não. Tem que ser uma decisão da empresa, do sindicato, com a autorização da ANAC. É isso que esse parágrafo está dizendo. Ele segura, ele limita a ação das empresas em relação a isso, mesmo havendo um sistema de gerenciamento de risco. Não é porque a empresa tem um sistema de gerenciamento de risco que ela vai extrapolar os limites da legislação sem participação da categoria profissional. É isso que está dizendo esse parágrafo aí. Tranquilo? E qual é o documento da ANAC que regulamenta todo esse sistema de gerenciamento de risco da fadiga humana? É o recém-lançado, recém-editado RBAC 117, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 117, que traz os requisitos para o gerenciamento de risco da fadiga humana. Tudo que você quiser saber sobre gerenciamento de risco da fadiga humana, você vai encontrar nesse documento da ANAC, nesse Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 117. É ele que traz os requisitos para a implementação do sistema de gerenciamento. Então, se você quer saber como é que uma empresa aérea vai implantar, você tem que ir a este documento. Nós não vamos nos aprofundar neste documento, na verdade, algumas coisas do que a gente falou aqui para trás na aula já saíram, já foram extraídas por mim desse documento, e eu não vou me aprofundar mais nele porque, como eu disse no início da aula, isso teria que ser um curso à parte. O ideal aqui, o objetivo dessa aula, era mostrar para você que a empresa sim deve ter um sistema de gerenciamento de fadiga, de risco de fadiga humana. Esse sistema deve ter dois tipos de abordagem, uma abordagem
preventiva e depois uma abordagem de desempenho, de acompanhamento. Isso vai se refletir com participação do sindicato e autorização da ANAC na flexibilização dos limites que a lei traz, mas aí a gente viu alguns requisitos ali, por exemplo, no caso do extrapolamento das 12 horas de jornada, tem que ter participação do Sindicato dos Trabalhadores e sempre autorização da ANAC. E mostrar para você o documento guarda-chuva disso tudo, onde é que está tudo isso fundamentado em nível nacional, que é no RBAC 117, requisitos para gerenciamento de risco de fadiga humana. Tranquilo com o gerenciamento do risco? Não é algo que você deve se preocupar. Esse tipo de conhecimento que eu trouxe é o suficiente para você prosseguir aí esse início da sua carreira. Tranquilo? Bom, na próxima aula a gente inaugura a segunda parte da disciplina de RPA. A gente vai falar sobre o direito do trabalho e previdência social. E aí, na próxima aula, a gente já inaugura o histórico do direito do trabalho, vai falar sobre vários conceitos relativos à legislação trabalhista e vai falar da remuneração conforme ela está prevista na CLT. Tranquilo? Vejo você na próxima aula.